Bom dia, feliz sábado a todos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje é um dia especial por ser sábado e também é um dia especial porque nós vamos entregar livros, vamos entregar bênçãos na casa e na vida das pessoas. Antes de começar o meu sermão, eu quero fazer uma leitura sobre essas folhas de outono que nós iremos entregar. Veja o que a profetisa diz. Deus ordenou que a colportagem é o mensageiro do livro da página impressa, ou seja, o mensageiro da palavra de Deus. Deus ordenou que a colportagem, como um meio de apresentar perante o povo a luz contida nos livros, e os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo tão depressa quanto possível os livros necessários para a sua educação e esclarecimento espiritual. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja que seu povo faça nesse tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar como colportores estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não podemos avaliar demasiadamente esta obra, porque, se não fossem os esforços dos colportores, muitos não ouviriam a advertência. Se há um trabalho mais importante do que o outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando assim a examinar as Escrituras. Livro Colportor Evangelista, páginas 7 e 8. Vejam, irmãos, essa é uma mensagem específica para aqueles que são proclamadores do Evangelho, através da entrega dos livros. Essas pessoas que se profissionalizaram, se podemos dizer assim, são chamados de colportores. São pessoas que dedicaram sua vida para servir o ministério da pregação através dos livros, através da página impressa. E hoje à tarde você será uma espécie de colportor, porque você, um colportor voluntário, estará entregando livros para salvar outras pessoas. E isso é muito bom. Eu tenho, de forma saudosa, a lembrança de quando eu era colportor. De forma saudosa, a lembrança quando eu liderava campanhas de colportagem. E para mim foi uma bênção poder servir como pastor da página impressa, poder auxiliar pessoas e levar o Evangelho através dos livros. Hoje também você receberá essa bênção, porque maior, irmãos, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você lembra desse texto bíblico? Mais abençoado, mais feliz fica a pessoa que pode e tem a condição de abençoar do que a pessoa que é abençoada. Você, querido irmão, terá condições de abençoar. Hoje, às 3 horas da tarde, é isso mesmo? 3 horas da tarde, estaremos entregando os livros para as pessoas. Faça planos para estar conosco, aqui também na igreja, entregando esses livros. Hoje, especificamente, eu preparei uma mensagem que eu fiz para a semana passada, no Clube de Aventureiros. O Clube de Aventureiros da Igreja do Itaim completou 19 anos de vida. E esse clube, comemorando os seus 19 anos, trouxe lá os antigos aventureiros, trouxe o pessoal que foi aventureiro há 19 anos atrás, que está na igreja lá, veio à frente, a liderança da igreja foi à frente também, a liderança dos aventureiros daquelas épocas também, e foi uma bênção, porque foi comemorado o aniversário dos aventureiros. E eu preparei aquele sermão específico para o Clube de Aventureiros, e eu acredito que também essa palavra fala muito ao nosso coração hoje, e por isso trouxe a você também essa mensagem que preparei para a semana passada. O texto que vai basear o meu sermão encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 17. Provérbios, capítulo 10, verso 17. Abra sua Bíblia. Vamos deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Provérbios capítulo 10, verso 17. O texto diz assim: Provérbios capítulo 10, verso 17. Olha como a palavra fala para você
nessa manhã. O caminho para a vida, Provérbios capítulo 10, verso 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Hoje, queridos, vou falar a vocês sobre a disciplina equilibrada no processo de educar a juventude, no processo de educar os jovens, no processo de educar as crianças. E está muito fresco na minha cabeça isso, por quê? Porque agora eu tenho 2 meninos em casa. Então eu estou me debruçando para estudar mais de como educá-los no caminho de Deus. E está muito fácil na minha cabeça e por isso eu preparei essa mensagem. Sabe, queridos, hoje de manhã cedo, na realidade o Eduardo não dormiu direito, né? Eu não sei se vocês viram, coçando o olho o tempo todo, está parecendo que tem areia no meu olho aqui. Aí eu conversando com uma irmã, esse negócio de sono já não me pertence mais, não é? Dormir, o que é dormir? Já não pertence mais. Estou vivendo pelo Espírito agora, de fato, já não durmo. A irmã falou, o senhor já não come direito, a gente já não dorme direito, e faz parte, irmãos. Nesse processo, hoje estava eu com o Eduardo pegando um pouco de sol de manhã cedo, por volta das 6h30, 7 horas, o sol nasceu bonito hoje de manhã. Coloquei o Eduardo em cima de uma almofada que nós temos lá e coloquei ele um pouco no sol. Débora estava descansando ainda, porque Débora ficou um pouco acordada à noite. E aí então Pedro acorda, o Pedro aqui em cima de mim, puxando o meu cabelo, e o Eduardo embaixo ali, a mulher roncando no quarto, dormindo, e eu desesperado ali em cima. Orem por mim, irmãos, orem por mim. Minha sogra está lá em casa, como eu já disse para vocês, agora minha casa está um verdadeiro Éden, né? A cobra chegou, e aí ficou completo o Éden. Minha sogra está lá em casa, irmãos, enroladinha lá, dormindo tranquila. E não esqueçam de incluir em vossas orações nossa família, irmãos. Mas eu brinco com minha sogra, rapaz. Minha sogra é uma bênção. Eu agradeço a Deus por tê-la em minha vida. Já falei a vocês que ela mora em João Pessoa, são quase 3.000 quilômetros de distância. É uma bênção ter minha sogra, irmãos. É uma bênção. Esse é o processo, irmãos, de você educar os filhos. E a gente passa por isso, por esse processo de educar os filhos. Eu ia até trazê-la hoje aqui. Já tem 2 sábados, né, que o Pedro não vem ao distrito, na igreja, na escolinha dele, está indo na igreja da Vila Matilde. E hoje eu ia trazê-la para estar conosco, mas saindo daqui eu tenho um treinamento na igreja do Itaim, então não ia conseguir voltar em casa hoje. Todo esse pano de fundo da educação de filhos, esse pano de fundo de ter uma família, de cuidar, de fazer, todo esse pano de fundo passa pela disciplina equilibrada. Hoje nós temos muitos delinquentes, hoje nós temos muitos problemas na educação, nós temos diversos problemas na instrução dos filhos. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é uma disciplina equilibrada. Sabe, queridos, em essência, quando nós falamos em disciplina, nós estamos falando no governo de si mesmo. Quando falo de disciplina, eu não estou dizendo somente de você educar o filho na disciplina, com ordem, decência, não é isso. Mas também é de se disciplinar, de se autogovernar. Disciplina também tem essa conotação. E nesse processo, a verdadeira disciplina consegue mais do que obediência. E isso que é a verdadeira disciplina. Não é só obedecer o pai, obedecer a mãe, ou ter uma obediência. Mas disciplina é mais do que obediência. Os pais podem usar do seu autoritarismo para com os filhos e conseguir que, naquele momento, a sua vontade prevaleça. Mas, queridos irmãos, em sua ausência, esses filhos tomam decisões completamente opostas. Disciplina é mais do que fazer a sua vontade, querido pai, querida mãe. Disciplina é se autogovernar. Quantas vezes eu vejo que quando o pai e a mãe vêm para a igreja, às vezes o filho vem junto. Mas
Quando o pai e a mãe viajam, quando o pai e a mãe não vai na igreja, os filhos nem aparecem às vezes. Sabe, queridos, esse é um processo que nós precisamos aprender. E ao falar para o clube de aventureiros, que era o aniversário do clube, nós entendemos muito bem isso. Disciplina é algo que acontece de dentro para fora. É quando voluntariamente os filhos compreendem o que fazer mediante determinada situação. O que é que meu filho deve fazer quando ele estiver disposto a uma situação? Quando ele se encontrar numa situação? É a disciplina que vai ajudá-lo nesse processo, sem você estar presente. Sabe, irmãos, a disciplina é um assunto que requer muito equilíbrio, e por isso quero falar com bastante equilíbrio a vocês. E a prática da disciplina deve ser constante, e é um desafio para a gente. Nesse processo que a gente estuda, a disciplina equilibrada começa no temor ao Senhor. Quer começar tendo uma boa disciplina em seu lar, em sua vida? Quer se autodisciplinar? Quer mudar sua história? Então não esqueça que o primeiro passo é o temor a Deus, porque o temor a Deus produz equilíbrio em todas as áreas de nossa vida. Por isso, querido irmão, eu quero começar falando para vocês sobre a disciplina e a palavra de Deus. Como elas andam juntas. Sabe, a Bíblia claramente, querido irmão, enfatiza a importância da disciplina. No mundo de hoje, em que nós temos aí o ECA, nós temos que, no mundo de hoje que você não pode falar com o menino, no mundo de hoje que você não pode fazer tal coisa, fazer isso, não pode agir de tal forma, a Bíblia dá um parâmetro seguro para você de como educar os filhos e como ter uma disciplina equilibrada. Nesse parâmetro da Bíblia, é algo que todos nós precisamos compreender para que nós estejamos e sejamos pessoas produtivas. É muito mais fácil ser aprendido quando se é jovem a disciplina. Você sabia disso? É mais fácil ensinar a disciplina ao filho quando é jovem. O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim, ó: ensina a criança. Lembra como começa o texto bíblico? Ensina a criança no caminho. Por que ensina a criança no caminho? Porque está muito jovem. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela estiver grande, ela não se perca desse caminho. Ou seja, quando é jovem, é mais fácil ensinar os filhos. Não perca a oportunidade, querido irmão, de estar com o seu filho na igreja, de comungar com ele, de participar com ele, de orar com ele, de ajudá-lo a estar na salinha das crianças. Não esqueça e não abra mão disso, porque os pais sabem o que eu vou falar agora. Passa muito rápido. Os pais vão entender o que eu estou falando agora. Passa muito rápido. Pedrinho tinha acabado de nascer. Pedrinho já está com 2 anos já. 2 anos e o quê? 3 semanas? 2 anos. Acabou de nascer. É muito rápido, irmão. Já tem outro. Hã? Pois é. Essas coisas acontecem, né? Já tem outro. É muito rápido, irmãos. O menino nasceu semana passada, já está aí, já gritando, chorando e tudo. Já... Ontem, Jesus, ontem de fato eu vi assim, não, agora eu sou pai. Mais uma prova disso. Fui na farmácia comprar lá, o Eduardo ficou assado lá, deu um treco lá. E ficou assado, Eduardo, e ficou assado com, ao que parece, com a fralda Pampers, que é uma das melhores que tem aí. Eu falei, ai meu filho, que bom que você não gosta dessa fralda. Lá no Brás, que é baratinha lá e tudo. Essa não te assa, essa não te dá problema. Irmãos, fomos no médico dele, como é que é o nome? No pediatra, e o pediatra passou lá um talco, não sei das quantas, passou também lá uma pomada lá que reconstrói, não sei o que, e tudo, a pele. E lá vai eu, né? Vou comprar o negócio. Puxa vida, Coli Kids. E aí, vou lá comprar. Irmãos, quando eu chego
na farmácia, deu 300 e pouco o negócio. Pronto, agora eu sou pai mesmo. R$90, um negocinho desse tamanho. Falei, puxa vida, eu ia comprar um remédio para dor na coluna, eu até falei para o homem, não, esse aqui não, moço. Eu prefiro ficar com a dor na coluna aqui. Esse aqui não, moço. Sabe, irmãos, nesse processo, a Bíblia nos ensina que é melhor educar quando é jovem. É melhor fazer o que você tem que fazer quando você é jovem, quando a criança é pequena. Lembro-me até hoje, lá em casa, papai dizia assim, ó, você vai me chamar de senhor, senhora. Senhor, papai para mim, senhora, mamãe para ela. Nada de falar de Arnaldo. Lembro como se fosse hoje. Papai falava alguma coisa, Anderson, senhor pai, senhora mãe. Hoje parece que se perdeu um pouco disso, um pouco da seriedade de quem são os pais. Papai me ensinou isso daí. Perdeu pouco. Ainda tem algumas famílias que fazem. Eu pelo menos faço isso em minha casa. Sabe, irmãos, perdeu-se muito, como o irmão está falando ali. Lembro, todo dia. Agora nós estamos estudando a lição de Daniel, lá em casa. Então, todo dia, Daniel orava, ajoelhava, o anjo chegou, tampou a boca dos leões. Como é que o leão faz, Pedro? E como é que fechou? Fechou a boca e tudo. Daniel orava como? 3 vezes ao dia. Irmãos queridos, termina, nós nos ajoelhamos na sala, de frente para a janela, Pedro do lado, eu do outro, Débora atrás. Nós cantamos nossa musiquinha da oração, e o Pedro faz a oração, e depois é o quê? Bença pai, bença mãe, bença avó, que agora a avó está lá, bença avó, é bênção. Tem que pedir a bênção quando for dormir e quando for acordar, porque como pai a gente quer abençoar você. Como o irmão falou, se perde um pouco disso. Irmãos, ensinar esse tipo de coisa para um filho que já é marmanjo, você acha que vai funcionar? Não vai, irmãos. Tem que ensinar enquanto é pequeno. Tem que ensinar a palavra enquanto ele está debaixo, como a gente pode dizer, das nossas asas ali. Tem que ensinar a palavra, crendo pela fé que ele permanecerá firme nessa palavra. E continuará levantando o estandarte de Cristo o dia que eu morrer. Ele continuará levantando a bandeira de Jesus, se Jesus não voltar. Sabe, queridos, nesse processo, a disciplina e a palavra andam juntas. Nesse processo, crianças que não recebem disciplina, muitas vezes crescem rebeldes, não têm respeito à autoridade e, como resultado, não estão dispostas a uma obediência voluntária. Pode crer. O cara, depois de adulto, é rebelde, o camarada é chato, não respeita as autoridades. Pode crer. Dentro de casa não teve autoridade. Foi muito permissiva a educação. Sempre passando a mão na cabeça quando se cometia coisas erradas. Eu estava falando para minha sogra. O Pedro faz umas traquinagens lá, ela fica rindo. Aí eu falei para ela assim, não ria não. Porque se você rir, ele vai pensar que isso é legal. Quando a gente for falar com ele mais sério, mais duro, não ria. Não abrace o Pedro agora, deixa para abraçar depois. Deixa passar pelo menos 1 minuto, 2 minutos, aí você abraça ele. Mas não agora. Por quê? Para ele saber que aquilo que ele fez não é legal e a gente não concorda. Sabe, queridos, isso é uma forma de educar. Pedro sabe os 10 mandamentos, a gente ensina lá os 10 mandamentos para ele. Um dia eu vou vir trazer o Pedro aqui para ele citar os 10 mandamentos para vocês. Agora eu estou treinando o Pedro para cantar o hino nacional. Ele já sabe a primeira parte do hino. Ele não fala no nacional, ele fala assim, hino do Brasil, do Brasil. E aí ele olha a bandeira, olha papai, a bandeira do Brasil, Brasil. E a gente canta lá o hino nacional. É ensinando para o menino alguns valores. Esse é o momento de fazê-lo. Depois, não dá. Lá em casa, a gente cortou a televisão. De vez e outra a gente coloca alguma coisa para o Pedro assistir.
A gente cortou a televisão, não tem televisão lá em casa. Eu até cancelei o negócio para não pecar. Cancela esse negócio aí. Tirei os aparelhos, guardei, cancela isso daí. Que a gente não assiste mesmo televisão. E aí, às vezes, o Pedro fica assistindo, coloca algumas coisas no vídeo para assistir. Nós cancelamos isso daí. É o livro, filho. Eu até falei com a Débora e eu estou me policiando para a gente esconder o celular dele. Porque assim, Pedro fica imitando a gente. Vocês sabem como é que é, né? Toda hora Pedro tem um celularzinho velho lá, aquele celular antigo jogado lá no chão, que o Pedro fica pegando, e ele fica, oi irmão. Ele faz, oi irmão, porque ele me ouve falando lá no escritório. Oi irmão, tudo bem? Vamos para a igreja. E ele fala lá. Sabe, queridos, isso é a disciplina. Quando a palavra diz disciplina, às vezes vem com uma conotação em nossa cabeça de coisa pesada, rígida, ordem. Não é isso, mas é criar uma lógica de como você vai fazer. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, há uma autora chamada, eu não lembro, Stacy alguma coisa, o nome da mulher. E ela fez um livro chamado Encantadora de Bebê. Quem teve bebê, leia esse livro que vale muito a pena para você. E esse Encantadora de Bebê, ele criou uma espécie de processo, de ciclo, para que haja segurança no lar. Incrível, irmãos. No processo, diz assim, olha, de manhã cedo você acorda, faz determinadas coisas, tem que ser metódico para que a criança saiba o que irá acontecer posteriormente. Agora é o momento do banho, depois do banho, vem para a cama, enxuga a cabeça, depois de enxugar a cabeça, você vai trocar a fralda, depois de trocar a fralda, vestir a calça, vestir a camisa, depois de fazer isso daí, senta, vamos estudar a Bíblia agora, depois de estudar a Bíblia, vamos orar, depois de orar, nós vamos ajoelhar, depois de ajoelhar, nós subimos, e o Pedro dorme na rede lá, a avó fica embalando ele na rede, e eu estou fazendo de tudo para dormir na cama, para não dar trabalho para nós depois. Sabe, queridos, é uma espécie de ciclo que as crianças vão sabendo que há uma ordem, há uma disciplina e há um contexto que se vive dentro de casa. Nesse processo, irmãos, porque, diz o autor, porque crianças que não recebem disciplina muitas das vezes crescem rebeldes, não têm respeito à autoridade e, como resultado, não estão dispostas a uma obediência voluntária. O próprio Deus, o Pai Celestial, usa a disciplina para nos corrigir e conduzir ao caminho certo e nos encorajar ao arrependimento por nossos atos errados. Queridos, livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, vem dizendo para a gente sobre isso. Provérbios, capítulo 6, verso 23. Veja como a palavra diz. Capítulo 6, verso 23, do livro de Provérbios. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha só como a Bíblia compara as repreensões e a disciplina. Caminho de quê? De vida. Certa vez eu ouvi um ditado, e eu acho que faz muito sentido esse ditado. É melhor segurar na mão e levar para a igreja agora, do que amanhã eu segurar na mão para tirar da cadeia. É um ditado que faz muito sentido. Sabe, queridos, nesse processo, o livro de Provérbios, capítulo 12, eu vou ficar dentro de Provérbios, para poder vocês não mexerem tanto. Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Sabe, eu levanto a mão para o céu, acho que eu já falei para alguns aqui, das cipuadas que o papai me dava. Eu levanto a mão para o céu, galho de cuieira, galho de goiabeira, que não quebra. Eu agradeço a Deus porque o papai me dava umas cipuadas. Me fez o homem que sou hoje. Me corrigiu a rota quando precisava. Papai não era dado ao tempo todo ficar batendo na gente. Mas quando papai batia,
é porque a gente chegou no fundo do poço, no limite do papai. Papai às vezes cozinhava, eu preferia apanhar do que ficar de castigo. Bom, como eu não gostava de ficar de castigo? Puxa vida. Papai me deixava no quarto, você vai ficar no quarto. Teve uma vez específica, papai, vocês sabem, já falei para vocês, papai não é crente, papai não cresceu no evangelho nem nada, mas havia um norte claro de cristianismo dentro de nosso lar. Fiquei de castigo. Na hora do almoço, papai falou, você não vai sair do quarto, porque nós combinamos. O papai pegou a minha comida, pegou a comida dele, foi lá para o meu quarto, sentou no tamborete lá, e eu sentado na cama, e eu e o papai comendo dentro do castigo. Eu não esqueço nunca. Mesmo o papai colocando as regras dele, as ordens, não eram muitas regras que tinha em casa, mas o papai ficava dentro do quarto com a gente, comigo, no momento do castigo, para não quebrar a palavra dele. Sabe, irmãos, esse é um processo de educar os filhos, para que sejam alguém melhor do que eles. E eu fico muito feliz com a educação que o papai me deu. Provérbios capítulo 13 também fala sobre isso. 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Quer você ser um filho sábio? Então ouça seu pai. Ai, pastor, se o senhor não conhece mamãe, você não conhece meu pai. Eles não querem teu mal, vá por mim. No final das contas, eles não querem teu mal. E a guerra mais fácil de ser travada é uma guerra com os pais. Porque você sabe que no final, você quer ganhar a guerra, que está fazendo guerrinha, inferninho com a mãe, com o pai, no final você quer ganhar, e no final o pai quer que você vença, que dê certo sua vida. Imagina só, irmãos, é uma briga que no final os dois querem que você ganhe. E nesse processo, querido irmão, o texto corrobora com essa ideia, deixando claro que o filho sábio ouve a instrução, a repreensão dos pais. Sabe, queridos, ainda em Provérbios, capítulo 15, verso 5, vira mais uma página. Capítulo 15, verso 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Sabe por que muitos filhos não são prudentes? Sabe por que muitos filhos, assim como dizia na minha terra, são estrambelhados, saem correndo, fazem, acontece e tudo? Obviamente, tem uma parcela do próprio filho, às vezes, ser desse jeito, animado e tudo. Mas, às vezes, será que não nos falta, nesse processo do capítulo 15, verso 5, dar a instrução e atender a instrução para que não seja imprudente? Será que não nos falta isso? Nesse processo, não podemos perder de vista que a disciplina de Deus é amorosa e tem objetivo redentivo em nossa vida. Mais do que isso, se a sua aplicação resultar em uma medição de força com o seu filho, com sua filha, poder e autoridade e autoritarismo por parte dos pais, diz o autor, produzirá amargura e descontentamento. Por isso o título de meu sermão é Disciplina Equilibrada. Porque às vezes alguns pais pegam essas mensagens que o texto bíblico diz e reforçam. Não, tá vendo só? Tem que me obedecer, tem que ser assim, tem que ser um quartel e tudo, tem que fazer desse jeito e tal. Só falta o menino fazer flexão lá. Eu lembro que eu era do clube de uma época que a gente fazia flexão quando chegava atrasado. Sabe, queridos, nesse processo, você só vai produzir no seu filho amargura e descontentamento. Tem que haver equilíbrio nesse processo, querido irmão. Será que às vezes quando você é rígido, quando você é firme, quando você fala de forma enfática, você também é amoroso na mesma medida? Você comunga com seu filho na mesma medida? Será que você tem orado e jejuado por seu filho na mesma medida?
São essas perguntas que o meu sermão tenta responder para você, querido irmão. Na palavra de Deus, nós também encontramos que a verdadeira motivação para uma disciplina equilibrada é o amor paterno e a questão de honra aos filhos. Provérbios 13, verso 24. Volta um pouquinho. Provérbios 13, verso 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Olha só, pastor, no mundo de hoje dizer que que nós temos que dar a vara, pastor, é complicado, pastor. Pois é, vamos empreender. Irmãos queridos, se em algum momento você precisar, de acordo com a Bíblia, você tem que dar uma cipuada no menino. Por quê? Porque o texto é claro ao dizer, eu sei que muita gente hoje, especialistas e tudo, vão dizer, não, que é isso, você educa o filho sem nunca ser mais duro com ele. Bem, a minha educação funcionou. A educação de hoje não está funcionando mais. Simples assim. A nossa geração funcionou muito bem em nossa educação. A educação de hoje está passando por muitas situações. E por que estão passando por problemas? Porque estão esquecendo da palavra do Senhor. E nesse contexto, a palavra do Senhor deixa claro e nos diz o que nós ouvimos agora, verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ordem, disciplina. Isso faz parte, querido irmão, de uma boa educação equilibrada. Disciplina equilibrada é um segundo ponto que quero falar a você. A Bíblia, ao tratar dos deveres familiares, ela traz algumas regras claras para uma disciplina equilibrada. Para que isso ocorra, o conselho bíblico nos alerta também para algumas coisas. Primeira delas que o conselho bíblico nos alerta: que nós pais percebamos, olha só como diz o texto bíblico, perceba-se, como diz o autor, perceba-se que para que haja um equilíbrio nesse assunto de educação dos filhos, é imprescindível que os pais e filhos acatem o princípio bíblico. Não são psicólogos, não são estudiosos, a palavra de Deus precisa ser seu guia. Sabe, queridos, é muito comum nós encontrarmos lares onde existem um verdadeiro clima de acusação. Eu tenho sempre visitado pessoas aí, líderes também da igreja, irmãos e tudo, e às vezes a gente chega em algumas casas e nós percebemos que se torna um verdadeiro clima de acusação. O pai acusa que os filhos são insubordinados, que os filhos são ruins, que não fazem. A mãe diz que os meninos não ajudam em nada. Os filhos dizem que a mãe não deixa fazer isso, aquilo, outro. E às vezes, imagina a gente numa visita pastoral, a gente acaba sendo bombardeado por um monte de reclamação que existe em muitos lares. Na casa de meus pais foi assim, era assim. Quantas vezes eu já ouvi isso? A resposta que vem normalmente é essa: hoje é diferente. Na minha casa vai ser diferente. Sabe, queridos? Bem, vale lembrar que isso não é dito com um tom de voz que eu estou falando para você. Quando a pessoa fala isso, ela fala com um tom de voz muito rude. E nesse processo, queridos irmãos, se pais e filhos buscarem a trilha do diálogo, de entendimento, de respeito e, acima de tudo, de temor ao Senhor, não haverão maiores dificuldades em seus relacionamentos, queridos. Um fator importante a ser considerado é a empatia. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Quando você começa a se colocar no lugar do seu filho, porque você sabe, o mundo da nossa época não é o mundo de hoje, viu? Eles têm um monte de coisa que nós não tínhamos na nossa época. Na minha época a gente brincava de peão. Na minha época, puxa vida, a gente pegava casca de coco, como é que é o nome daquela parte dentro do coco seco, fazia um furo, botava uns fios assim, ia brincando no chão para fazer
buraquinho lá do cavalo, os passos do cavalo. Hoje, ai de você que não compra um brinquedo para o menino. Eduardo nasceu, e no dia que o Eduardo nasceu, nós compramos um presente para o Pedro. Compramos um presente para o Pedro, bonito, e sabe aquelas, é uma areia diferente lá, uma areia que se mexe sozinha, uma areia lá diferente. E negócio bem, bem bacana. E compramos essa areia para o Pedro. Vem na caixa, vem uns negocinhos para montar uma areia mágica, não sei o que e tudo. E aí naquele contexto, irmãos, nós colocamos o presente em cima da cama da Débora. Pedro está vindo, a minha avó disse, já chegamos, estamos subindo e tudo. E eles estavam chegando. Colocamos Débora deitada na cama, o Eduardo dentro do carrinho do hospital lá do lado da Débora, e colocamos em cima do carrinho e em cima da cama o presente bonito para o Pedro. Quando o Pedro chega, primeira vez que o Pedro chega no hospital para ver a mãe e tudo, a gente fala, ei Pedro, você chegou, olha só, o seu irmãozinho, o Eduardo, nasceu, e ele sabe que você é o irmão mais velho, que você é o nosso primogênito, que você vai ajudar ele a falar, vai ensinar ele, porque você é mais inteligente, você é mais velho, e ele veio e trouxe um presente para você. E aqui está o presente, pacote e tal. Oh, presente, meu irmãozinho! E foi lá, meu irmãozinho trouxe um presente. Todo mundo que chegava, meu irmãozinho trouxe um presente para mim, meu irmãozinho trouxe um presente para mim, e tudo. E ele falava, toda vez que você for lá em casa, você vai ver. Toda vez o Eduardo chega lá, meu irmãozinho trouxe um presente para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é a areia lá que se move. Sabe, irmãos? Esse é o processo de fazer algumas modificações na sua casa, para que você entenda como o seu filho vai entender. Para que você tenha a empatia de ver como ele vê o mundo. Nós fizemos isso, obviamente, com a devida habilidade, para que não gerasse no Eduardo ciúmes. Porque todo mundo ia chegar para ver, no Pedro, né? Todo mundo chega para o quê? Para ver o Eduardo. Mas aí, Pedrinho está lá. Então nós fizemos isso justamente para dizer, olha, você é o melhor, você é o mais velho, você vai ensinar. É se colocar no lugar do outro. Você já se colocou alguma vez no lugar do seu filho? Querido filho, você já se colocou alguma vez no lugar do seu pai? Talvez o seu pai não tenha, e sua mãe não teve, tudo o que você tem hoje. O contexto da educação deles foi bem diferente, por isso que eles conseguem ver o mundo do jeito que veem. Você, querido pai, já conseguiu colocar-se no lugar do seu filho? Porque se a sua educação foi diferente, se você está dando uma educação diferente da que você teve, então o contexto de vida para o seu filho também é diferente, porque o mundo mudou. Eu lembro que até os filmes que a gente assistia quando era criança, o mal era mal, o bom era bom, o herói era herói no final. Hoje, nem os filmes são como de antigamente. O vampiro que era ruim, agora o vampiro é gente boa. A bruxinha é legal. E bruxa era a bruxa. A bruxa é legal. O monstro, puxa vida, o monstro era um monstro. Agora o monstro não é mais monstro, o monstro é gente boa. Aí você tem agora ali até o... Como é que é o nome do negócio? Vai lançar um novo filme do Hellboy, que é o demônio gente boa. Olha só o negócio, irmãos, como está mudando. É isso que os seus meninos estão vendo no mundo. Já não é mais nem preto nem branco, é cinza o negócio. Por isso a importância de você ouvir, de você estar bem. E vale lembrar que isso não é dito com um tom de voz diferente. Vale lembrar que no momento de você conversar com seu filho, o tom de voz tem que ser diferente. Sabe, queridos, a Bíblia, no entanto, propõe um caminho diferente que o mundo está pregando aí. Se os pais buscarem essa trilha que estou falando do diálogo, então haverá mudança na sua vida. E nesse processo, queridos irmãos, o temor ao Senhor, se não houver na sua vida, na sua família, não haverão maiores dificuldades de relacionamento. Se houver temor ao Senhor, não haverão maiores dificuldades. Busque a Deus.
Qual foi a última vez que você fez o culto familiar com seu filho e sua filha? Às vezes, eu faço algumas visitas nos lares e eu vou visitar o irmão e só eu falo com o irmão, porque os filhos ficam lá fazendo qualquer outra coisa. Às vezes, só o irmão faz o culto familiar e os filhos estão lá rolando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. É um culto familiar. Chame seus filhos para estarem com você. Esse é o momento. Sabe, queridos? Por fim, um fator importante a ser considerado nesse processo da empatia é se colocar no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do outro, então haverá diálogo na sua casa. Eu concluo falando sobre o lado amargo da disciplina. Porque falei a vocês sobre a Bíblia e a disciplina, falei sobre o equilíbrio e a disciplina, e agora irei falar a vocês sobre o lado amargo da disciplina. Talvez você já tenha sido vítima de alguma brincadeira, de mau gosto. Eu lembro, rapaz, puxa vida, hoje já não pode mais, mas eu lembro, no colégio, né, a gente brincava demais com os outros. Era o gordinho, o barrigudo, era, como é que é o nome? O meu apelido era, como é que é o nome? Belisca-lua, que eu era grandão, alto, vara de catacaju e tudo. Hoje em dia é até problema se você ficar brincando com os meninos disso daí na escola. Sabe, queridos, nesse processo existe um lado amargo de você disciplinar. Tem alguns pais que falam com os seus filhos de forma rude. Menino, não pega nisso porque dinheiro é sujo. Aí cria na cabeça do menino de que nada de dinheiro presta. Eu lembro, rapaz, como se fosse hoje. Estava conversando com uma irmã, e a irmã falando comigo, oi, pastor, não sei o que e tudo mais e tal. Falando comigo. Quando ela foi falar com o menino, fulano, não sei o que, eu tomei um susto na hora, porque ela falando comigo, e tal, pastor, não sei o que. E quando ela foi virar para falar, menino, não sei o que, deu uns gritos lá. Sabe, irmão? Porque eu estava quase vendo a chinela voando lá na casa da irmã. Quase que ela tira a chinela e voa a chinela. Sabe, irmãos, esse é um lado amargo, às vezes, da disciplina. Porque você consegue falar bem com uma pessoa de fora, mas você não consegue ter a mesma paciência e falar bem, às vezes, com os filhos. Você não consegue, às vezes, falar bem com o esposo, ou o esposo com a esposa. Com a visita, com o pessoal de fora, você consegue ser até amigável, mas quando chega em casa, muda. Eu sei que o ambiente do lar é um ambiente que você pode se libertar, porque às vezes no trabalho você não consegue ficar liberto, mas em casa às vezes você consegue. Sabe, queridos, imediatamente você se livra lançando fora algumas coisas. Somos informados de que a disciplina, logo no seu início, é como um bombom amargo. A reação natural de qualquer pessoa é rejeitar. Imagina só, eu te dou um bombom. Quando você abre o bombom, que você come o bombom é amargo. Como é que você se sente? Irmãos queridos, eu fui comer, quando eu morava na América, eu fui comer comida mexicana. Só que comida mexicana, eu falei pro pessoal, eu quero comer uma comida mexicana mesmo, eu não quero comer essas americanizadas aí não, porque aí quando é americanizada já mudam o paladar, já muda tudo, mas eu quero comer lá no mexicano mesmo, no ruim mesmo lá. E aí eu fui comer, fui lá com os meninos da igreja, fomos comer num negócio bem humilde lá, mexicano, tem aquelas musiquinhas do mexicano e tudo e tal, fomos comer. Do meu lado, nós chegamos, tinha um pessoal, pai, um negócio lá na chapa quente, fumaçando e tudo. Eu falei, não, eu quero aquele ali. Que negócio, se eu quero quente ou frio? Eu pensei, quero quente, eu vou comer esse negócio aqui gelado. O brasileiro bota açúcar no suco, não bota sal. Eu quero comida normal. E aí veio suco de arroz. Nunca tinha tomado suco de arroz, que é um suco que eles comem demais lá, suco de arroz. E veio essa comida que vinha fumaçando. Quente, tá bom, irmãos. Os caras malandros. Coloquei, quando eu fui comer, só vi a lágrima descendo assim, pimenta que só naquela comida.
E aí era uma pimenta lá, preta, uns negócios lá que eles botam lá, e eu não podia fazer mais nada, eu estava ali olhando e tudo. E irmãos, aí eu tomei aquele suco de arroz, que é um arroz batido lá, tomei um suco de arroz, não deu certo. Fui lá, tomei lá o refrigerante lá, que você coloca lá e bebe, eu bebi, não comi mais nada. Só tomei refrigerante e aquele suco de arroz lá. Irmãos, como é difícil você chegar num ambiente pensando que a comida vai ser gostosa, vai ser boa, e o negócio é ruim. Como é difícil, irmãos, um filho pensando que a casa, o lar vai ser bom, e a casa, o lar é ruim. Porque não há empatia no lar. É um engano às vezes, usurpa do lar o ambiente bom. Sabe, queridos, esse é um processo que precisamos aprender. No entanto, com o passar do tempo, os resultados positivos começam a surgir como uma planta no meio do deserto. Quando começam a surgir os resultados positivos? Quando você começar a plantar as coisas positivas na sua casa. Comece a plantar. Sabe uma das coisas positivas que você deve plantar na sua casa? Não vamos falar mentira. Vamos falar sempre a verdade. E por mais que a verdade doa, tem que ser falada com carinho e com amor. Papai vai sair agora, porque papai vai para a igreja. E você não vai. Papai e mamãe vão sair, porque papai e mamãe vão no hospital. E você não vai. Tem que falar. Ah, esse negócio de ficar escondido, não sei o que e tal. Não, o menino saiu. Você está ensinando ele que não é verdade. Quando seus filhos forem maiores, tem uma outra coisa que você tem que ensinar para ele. Na mesa, não vamos ficar falando mal da igreja nem dos irmãos. Porque o que acontece, irmãos? Eu vejo muito isso acontecer. Os meninos estão ali. E olha, os meninos captam, viu? Você não consegue enganar os moleques, não. Estão ali. Saiu da igreja, todo mundo bonito, terno, gravata, conversa com os irmãos e tal. Feliz sábado, em nome de Jesus, você é de Jesus, vamos para o céu. Vamos para o céu de mãos e mãos unidas. E tudo. Aí quando chega na casa para comer, fulano de tal não presta, Beltrano é ruim. Tu viu só aquilo ali? Gaguejou na hora de cantar. Olha só, você viu como é que estava ali a roupa, o cabelo voou, talvez, viu só? Não tinha cabelo e tudo. E começa a falar mal dos irmãos. Aí o pastor, aí bota o pastor no meio, aí bota o ancião no meio e tudo. Irmãos, quando esse menino tiver poder de decisão, você acha que ele vai ficar numa igreja dessa que é falsa? Que aqui na frente todo mundo é legal e tudo, quando chega em casa ninguém é legal? Você acha? Você está ensinando o quê? A ser falso no evangelho, a ser falso com Jesus. E eu ainda digo mais para vocês, chega no período da faculdade, monte de professores com ideias antagônicas às ideias bíblicas. O professor é PhD, o professor é mestrado, tem o seu mestrado, o professor é um estudioso, tem uma boa abordagem, sabe falar muito bem sucedido o professor. Você acha que aquele menino vai ficar com quem, com as suas ideias? Com o que o anciãozinho falou na igreja que não entende nada, porque o ancião às vezes não tem doutor, não é formado em nenhuma coisa? Ou você acha que ele vai ficar com o professor dele que é PhD? É lógico que na maioria das vezes, se não houver fundamentação na palavra de Deus, a cabeça do cara muda. E aí a gente vê as estatísticas se cumprindo. Qual é o maior período de evasão de irmãos da igreja? Sabe qual é? 18 anos. 17, 18, 21 anos é quando o cara sai da igreja. Enquanto era pequeno, pastor, um monte de mães reclamando comigo. Ai, meu filho, pastor, na igreja, não sei o quê. Foi para a faculdade, saiu da obra. Chegou no período de 18 anos, 17 anos e tal, cabeça mudou. E mudou de tal jeito que ele é antagônico às coisas da igreja. Não é só uma questão de, olha, eu abandonei a fé. Ele é antagônico, é contra. Sabe por quê? Por conta disso. Meu sermão de hoje tenta alertar você, querido pai. E por fim, eu concluo, no mínimo, o que podemos fazer diante de uma disciplina é para nós refletirmos, ponderarmos e analisarmos o sermão de hoje. Admitir que precisamos ser corrigidos
Custe caro a nossa natureza humana, manchada pelo pecado, mas nós precisamos corrigir a rota. Quer sejam os pais, quer sejam os filhos, precisam corrigir a rota. Se a disciplina está partindo de pessoas que nos amam, feita no devido espírito, podemos concluir que essas pessoas estão sendo instrumentos de Deus para o nosso bem. Se nesse processo, quem está me disciplinando, quem está me corrigindo, quem está chamando minha atenção, o faz com o sentimento de me amar, então vai dar certo a correção. Mas se você corrige qualquer irmão, se você corrige qualquer parente seu, se você corrige qualquer líder da igreja, sem o devido amor por trás, então não terá efeito suficiente ou o efeito que você espera. Homens e mulheres que professam reverenciar a Bíblia e seguir os ensinos, deixam em muitos aspectos de praticar o que ela requer. Na educação dos filhos, seguem a sua própria natureza perversa, em vez de revelada pela vontade de Deus. A Bíblia expõe regras para a correta disciplina dos filhos. Fossem esses preceitos de Deus acatados pelos pais, e veríamos hoje diferentes classes de jovens apresentar-se à arena da ação. Testemunhos Seletos, página 510. Querido irmão, se você quer ter sucesso no processo de educação de filhos, você não pode esquecer da palavra de hoje, porque o meu desejo é que você, querido irmão, comece acertando o passo. Pode ser que em algum momento você não consiga fazer tudo o que o sermão queira fazer, mas papai dizia assim, mire na lua, que se você errar, vai pegar no prédio. Papai falava isso. Qual é o alvo? É levar esses meninos para o céu. Esse é o alvo. Não é para eles serem doutores, não é. Tudo isso tem o seu devido lugar na terra. Mas o objetivo é levar esse povo para o céu. Então, vou fazer de tudo para que esses meninos estejam no céu. Vou estudar, vou pesquisar, vou ajudá-los no crescimento deles, porque eu quero que eles estejam no céu. Se eu errar, veja, irmãos, eu acertei no prédio. Eles vão ter boa base. Então, você não pode esquecer da palavra de Deus. Tem muita relevância a comunhão com Deus. E eu faço essa pergunta: que relevância, irmãos, tem a comunhão com Deus para uma vida equilibrada? Você acha que a comunhão com Deus tem relevância para que você tenha uma vida equilibrada, uma disciplina equilibrada? Você acha que a comunhão com Deus tem relevância? Que tipo de relevância tem a comunhão com Deus para o ensinamento do filho? Quem pode me ajudar? Principal, o que mais? A comunhão com Deus faz diferença na educação dos filhos? Que tipo de diferença a comunhão com Deus faz na educação dos filhos? Cri, cri. Dá para ouvir um grilo agora. É determinante. Comunhão com Deus. O princípio do temor. Sabe, irmãos, quais os principais erros cometidos pelos pais ao disciplinarem seus filhos? Quem pode me ajudar? Quais são os principais erros que os pais cometem ao disciplinar seus filhos? Com base no sermão que falei hoje. Não pedir orientação de Deus é um principal erro. O que mais? Um monte de pai faz um monte de erro aí. Qual o erro que você acha que é um erro grosseiro que os pais fazem no processo de educar os filhos? Não repreender o filho, negligenciar o culto familiar. O que mais? Não viver o evangelho que é ensinar. Pois não, irmã? Criticar os irmãos na frente dos meninos. Sabe, queridos, tudo isso são coisas que a gente aprende e extrai da palavra de Deus que fizemos hoje. Que futuro está reservado para um filho que não aceita a correção dos pais? Quem pode me ajudar? Já que vocês estão empolgados em responder, qual é o futuro que um filho vai ter se ele não ouvir seus pais? Mal. O que mais? Dor e sofrimento. Um filho que não ouve os pais, dor e sofrimento. O que mais ele recebe porque não ouve seus pais?
Peraí, vamos lá. A morte, que mais? A outra pessoa falou embaixo ali. Quebrar a cara, agora eu entendi. Quebrar a cara. Quebrar os ossos e assim vai. Tá vendo só? A mãe educou bem esse daí. Quebrar a perna da ovelha fujona. Queridos, que Deus ajude vocês. Que a mensagem de hoje seja uma mensagem de reavivamento, de reforma, de transformação de sua vida. Bem, queridos, se você tem algum problema nessa área da vida, da educação dos filhos, o livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, que Deus dá a você sabedoria e não nega a ninguém sabedoria. Peça sabedoria a Deus nesse momento, para ter um relacionamento equilibrado, de maneira que Deus seja glorificado na sua vida e na vida da sua família. Por isso eu convido você a fechar os olhos para nós fazermos a oração final. Obrigado, Senhor, por Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque trouxe uma mensagem do céu, Senhor, para nos ajudar na educação dos filhos. Tanto lá, Senhor, no clube de aventureiros da igreja do Itaim, quanto aqui, os irmãos têm filhos, tem muitas crianças na igreja. Nos dê, Senhor, o devido entendimento para educar essas crianças, para levar o evangelho a elas e que elas permaneçam na fé, Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que abençoe os irmãos que aqui estão. Cuide dos filhos deles, Senhor, para que os filhos também possam abrir seu coração a Ti e amar a Jesus assim como nós amamos. Amém. Nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.